Anteriormente em Tete Atel. Pra mim não era meu irmão, porque eu caí lá de paraquedas. Minha mãe não me aguentava mais, eu era terrível, eu já tava, eu acho que 14 anos. E aí eu era muito terrível, muito rebelde. E eu tinha recém fugido de casa, e aí a minha mãe não me aguentava mais, ela foi me dar pro meu pai. E eu mal conhecia o meu pai. Então eu cheguei lá e ele era da minha idade. A gente ia pra festa junto e acabou acontecendo. Mas não era algo assim. Pra mim, você tinha convivido, acabou de conhecer, claro. É um menino bonito, cheiroso, que me levou pra balada, eu bebi e aconteceu. Não gerou grandes culpas em você? Não, porque eu nem entendia, na verdade, Claro. nada de nada. Tava vivendo e as coisas acontecendo. Agora, depois de adulta, quando a gente foi voltar no passado para escrever o livro, que daí eu comecei a me recordar das coisas que aconteceram. Das suas agendas, suas... Isso, até porque a gente, o ser humano, quando ele vive traumas, ele costuma até parece botar uma pedra em cima. Às vezes você até esquece, vira um bloqueio. E foi o que aconteceu comigo. Escrever um livro, Morri para Viver, foi como tirar um lixo que estava dentro de mim. Entende? Foi cavocar dentro, uma terapia, na verdade. Super terapia, profunda, assim. Uhum. Então foi libertador, porque ao mesmo tempo que mexeu, eu consegui me perdoar. Porque eu entendi tudo isso, porque até então existia uma culpa muito grande de tudo isso. Eu me sentia culpada de tudo isso. E hoje eu entendo que eu não era culpada, eu era uma vítima daquela situação. E as coisas foram acontecendo e eu fui me permitindo e eu cheguei na fase adulta e eu entendi que a única prejudicada era eu mesma pelos sentimentos tóxicos que eu acabei administrando dentro de mim. Por isso que eu me tornei aquele furacão, né? Aquele vulcão em erupção que as pessoas puderam acompanhar no reality show A Fazenda. Totalmente. Você vai anos depois, com 16 para 17, casar. Isso. Com um menino correto, estudante militar, é isso? E você realmente se encantou com ele? Sim. E se apaixonou ou era mais uma necessidade de fuga e criar o seu próprio núcleo familiar, já que o seu próprio núcleo era meio confuso? Também. Ele era muito bonito, da minha idade na época. Você sempre teve essa coisa visual, de beleza estética? Sempre. E a família dele era a família dos meus sonhos. Pai e a mãe casados, aquela coisa de churrasco no final de semana, em família, sabe? Então era a família que eu queria. Era o quarto que eu sonhava em ter. O pai e a mãe presentes, sabe? E a mãe dele foi uma mãe pra mim. E o pai também. Tanto que eles, até hoje, a minha ex-sogra infelizmente já faleceu. Mas eu tive a oportunidade nos últimos anos de cuidar dela, assim como ela cuidou de mim. Nessa parte que ela adoeceu, eu pude retribuir esse amor que ela teve comigo dos 15... Quando eu fiz 16 anos, mais ou menos, eu fui morar com ela. Até os 21. E eu digo que na época o meu casamento só acabou porque eu saí da casa dela. Entendi. Então a gente foi morar sozinho, eu era mimada, ele também. Então não deu certo, né? Imagina 2 crianças morando sozinhos. Antes tinha minha sogra pra fazer tudo. Aí ali não deu certo porque eram 2 crianças morando juntos com outra criança. Porque eu já tinha o Arthur. Eu desejei ter o Arthur, né? E eu queria muito uma família. Eu achava que eu não ia repetir o ciclo, sabe? Eu pensava assim, eu vou casar, vou ficar pra sempre com ele. Porque era o meu sonho de família. Só que infelizmente não aconteceu. Então aos 21 anos eu me vi mãe solteira, com filho pra criar e contas pra pagar, né? Você é uma pessoa compulsiva e ansiosa em todos os, né? Sou muito intensa. Muito intensa em tudo. Eu me reconheço em você, que eu também sou muito compulsivo. Eu vivo muito, eu sou 100%. Vai que vai. É que eu fui diagnosticada depois com borderline, né? E quem é borderline, ele é muito... Eu sou ciclotímico. Como se fosse amor intenso. Assim, você vive 100% aquilo. Tudo. Você é muito intenso, muito entregue. Quando que começa e vai culminar com a sua primeira cirurgia plástica? A sua primeira cirurgia plástica, você não estava casada, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Hoje eu vejo, né? Olhando de fora e fazendo uma autoanálise da minha vida. No fundo, eu queria ser aceita pelo meu pai. E isso começou aos 21 anos depois de me separar. Por quê? Antes disso, eu comecei a trabalhar. E na época eu era demonstradora de supermercado, assim, de oferecer pãozinho para as pessoas degustar, né? E ali
como eu era uma boa vendedora, a moça da empresa me chamou para ser recepcionista, eu passei a auxiliar do RH e depois eu passei a coordenação do RH. Comecei a trabalhar com eventos. E aí eu comecei a ver a beleza das pessoas, né? Mulheres bonitas, modelos. Então começou a despertar em mim esse lado que antes aquela moça que estava casada, de família, que não pensava tanto na estética, né? Começou a florar isso em mim. E na época as meninas estavam colocando silicone. Então eu ainda estava casada e coloquei uma prótese de silicone. Na época meu ex-marido ficou muito bravo comigo, nem foi me buscar no hospital. Eu parcelei em 10 vezes. Você como é que pagou? E pagou com salário lá? Peguei um cheque de um primo na época emprestado, parcelei em 10 vezes, porque eu amamentei o Arthur muitos anos. Eu amamentei o Arthur quase 4 anos. Entendi. Então o meu peito ficou muito caído. Entendi. E aí eu queria colocar prótese para ele ficar bonito. E aí aos 21 anos eu já queria ter silicone. E aí eu coloquei a prótese, daí comecei a trabalhar com eventos, tanto na coordenação quanto nos eventos. E aí eu conheci a fama, né? Porque daí eu comecei a ver que existiam meninas que eram famosas. E ali começou a despertar isso da beleza em mim. Só que em seguida eu me divorciei. E ali veio uma crise financeira, né? E aí quando aconteceu a crise financeira, que daí uma amiga que trabalhava com eventos comigo me falou que tinha uma prima que tinha ganhado R$500 por um show de striptease em uma casa noturna. E aí eu disse, uau, R$500? Eu trabalho o mês inteiro para ganhar R$1.000. Então ali eu vi uma oportunidade de pagar as minhas contas. Entendi. Só que veio as consequências disso, né? E eu comecei a ir pra festa e gastar todo o meu dinheiro. E aí balada, daí eu conheci as drogas, começou a cocaína. Ali que começou a cocaína. Isso, com essa Antes mesma era maconha, bebida, bala, isso era coisa da adolescência. Isso. E aí, você quando casou e foi ter filho, deu uma maneirada nisso? Essa vida continuava com... Quando eu tinha 11 anos, eu comecei a fumar cigarro, com 13 anos, maconha. E aí, quando eu casei, eu parei, porque a família dele era bem certinha. Uhum. E quando eu me divorciei, eu comecei a ir pra rave. Aí eu conheci a bala, doce, lança-perfume. E essa amiga, que era dos eventos, ela era casada. Eu tava numa festa e ela me ligou e disse assim, vem cá que eu tô aqui na porta. Aí eu cheguei, entrei no carro dela, ela disse, vamos lá pra casa. Tava ela e o marido dela. E aí eu tive a minha primeira relação sexual com um casal, coisa que nunca tinha acontecido antes, assim, aconteceu, sabe quando as coisas vão acontecendo na tua vida? Isso já recém-separado, tudo isso muito rápido. Né? Tudo muito rápido. Uhum. Eram minhas primeiras festas que eu tava fazendo depois de divorciada. Já começou pé na porta. Pé na porta. E ali eu tive meu primeiro... Naquele dia que eu tive essa relação sexual com os dois, eu cheirei a primeira vez. Só que daí ali foi algo assim, que eu usava às vezes. O vício veio bem depois, quando eu já estava no auge da fama, quando eu já estava com muito dinheiro, porque na minha cabeça, aos 21 anos, como eu era de família muito pobre, eu pensava, eu vou entrar para a prostituição para ficar rica. Então esse era o meu objetivo, né? Que daí, quando ela me falou dessa prima, aí que eu fui pro bordel, e ali eu pensei só no dinheiro e separei a droga. Tanto que na época de bordel, os 4 primeiros anos, aqui eu já estava no bordel. Já estava aqui? Já. Porque eu descobri que ser famosa ganharia mais dinheiro na prostituição. Então eu comecei a ver de que maneira, tanto que no livro Morri para Viver eu conto tudo que eu fiz para alcançar fama, né? Porque eu pensava assim, quando eu for rica, eu vou ser feliz. Eu buscava felicidade, tanto nas drogas, quanto no dinheiro, quanto nos homens, né? Então eu não tinha freio, eu não tinha limites, e era tudo muito intenso. Era uma forma desequilibrada. Tanto que eu acabei também indo para excesso de cirurgia plástica, que quase me levou à morte. E neste momento aqui, você já tinha feito, 8 plásticas? Você chegou aqui com 24, tinha feito 14 cirurgias plásticas. Você fez tudo, é isso, André? Você fez bochecha, queixo, nariz, peito, bunda, coxa, barriga? Tudo. Mas como é que era? Você pensou e falava, eu preciso, você se olhava, você tinha disformia, você olhava no espelho e você achava horrorosa? Me achava feia. Achava que o corpo excessivo, você falava, tem que ser a boneca Barbie, aquele corpo inconcebível em seres humanos. Eu podia ter uma celulite, eu já fazia botox desde os 22 anos, 21, 22, logo que eu entrei para a prostituição, que eu comecei a ter dinheiro,
eu comecei a investir no meu corpo, porque meu corpo era o meu material de trabalho. Então eu pensava assim, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser famosa, eu tenho que ser muito, 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 muito perfeita. E aí na cirurgia plástica eu fazia como se fosse no supermercado. Hoje eu tô com vontade de fazer uma lipo. Ia lá e fazia lipo. Então eu não tinha mais assim medo e limites. Porque eu sempre tive muito dinheiro depois. Por causa dos programas. Por causa dos programas, né? Dos meus cachês. Eu trabalhava. Para mim aquilo era um trabalho. Então eu ganhava muito dinheiro. A sua família, nesse momento, como é que era? O Arthur estava com a Marisete, né? Com a minha mãe, isso. E ela não sabia de nada, ela achava que você estava só trabalhando... Fazendo eventos. Nem dançarinas. Não, porque na época eu era bartender, né? Eu fazia muitos eventos como bartender, então eu justificava estar na noite fazendo festa, né? Dançando como dançarina. Antigamente chamava de queijinho, né? Tinha as festas, os ficava queijinhos. Com pô ali, isso. Então eu fazia alguns para disfarçar e não contava para minha família o que de fato eu fazia, né? Eu só fazia essas apresentações, eu já fazia show de striptease, porque daí com a revista eu já conseguia melhorar o meu cachê, já conseguia fazer... Isso aqui foi uma super propaganda para você. Super propaganda para mim, exatamente. Aí eu fui musa do meu time no Rio Grande do Sul internacional, musa colorada. Aí eu comecei indo aos degrauzinhos. Você se encara como um case de sucesso, um business ali. Você vai ser, eu vou ser a prostituta mais incrível que este lugar já viu e você faz uma agenda ali quase de atleta, né? Que você tem que... O que você tem que fazer? Criei o nome, né? Um personagem na minha mente, era uma Imola. Pensei no Senna. O Senna havia falecido em Imola. E aí eu pensava assim, eu preciso de um assunto para convencer ele de ficar comigo. Aí perguntava por quê, né? Eu dizia, ou você se perde ou você chega em primeiro. Então tinha que ter uma historinha, tinha que ter um marketing. Já é publicitária, gente. Publicitária, já tum. Eu acredito muito em propósito, sabe, Theo? Eu acho que a vida é isso. Eu acho que se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, hoje a gente não poderia estar falando sobre esses assuntos. Claro. E falar sobre esses assuntos quebra tabus. Sim. Entende? Então você fica se matando, você está se matando na sua mente, porque a gente é o nosso pior inimigo. Os nossos pensamentos. Então, durante muitos anos eu me culpei por aquela Andressa. E eu vi que não. Entende? Eu era o que eu poderia ser. As pessoas são o que elas podem ser e elas dão o que elas podem dar. Então foi o que eu aprendi com tudo isso que eu vivi, né? Trouxe uma bagagem. Eu digo que eu resetei a vida. Não teve o que eu não fiz. Game over. Total. Por isso que eu quase cometi suicídio um pouquinho antes de passar pelo problema de saúde em 2014. Porque eu cheguei no ápice, entende? Sabe quando você faz assim, você planeja e você chega. E você diz, tá, agora acabou? Aí você acha que desligando o botão você vai dormir e vai ter paz. Entende? Então eu passei por tudo isso. Quando você vive aquilo, você sente aquilo. E quem sente aquilo consegue entender quem passa. Agora quem tá de fora não entende. Eu, naquele período de bordel... Que você não trabalhava... Desse período aqui, né, que eu usei como coelhinha, até um pouquinho antes do latino... Foi um pouquinho antes do latino. Latino foi com quantos anos? Latino foi onde eu separei o bordel da vida de fama. Que daí eu saí que tinha uma vida pública isso, que era que mais... eu não poderia mais ser... até porque assim... É uma realidade que acontece muito, né? Você deve saber disso, que muitas meninas fazem, até famosas, mas ninguém fala. É um assunto muito delicado, muito vergonhoso. Existe um preconceito muito grande, a sociedade tem um preconceito muito grande. Então, muitas meninas acabam se prostituindo, até famosas, mas elas não falam sobre isso e elas não assumem isso. E eu negava... Matava quem fosse da família falando que não, imagina, jamais, né? Mas eu não assumia. Um pouquinho antes do latino ali, que eu comecei a buscar realmente a fama, estar em evidência, eu disse, não, agora eu não posso mais ir num local público. Aí foi a prostituição de luxo, que daí é com cafetina, que daí são mulheres que trabalham com famosas, e elas, daí o cachê vai bem mais alto, que era o meu objetivo. Porque você lá no bordel, você virou a estrela do bordel, a Imola, que tinha fotos gigantes, e você tinha... Você dançava? Dançava, fazia shows. E tinha lá, mas aí você chega uma hora que já está mais... Você já criou uma fama como a estrela do local. Isso. E aí você começa a fazer o quê? Tentar fazer teste para... modelo, é isso? Para fazer videoclipe, essas coisas? Porque assim,
Paralelo com isso, eu trabalhava como modelo. Você em paralelo você conseguia? Eu conseguia. Como nessa rotina você conseguia trabalhar de modelo, gente? Eu precisava, na verdade, manter 2 vidas para que as pessoas da minha família não desconfiassem do que eu fazia. Entendi. Então, como eu trabalhava como bartender nos eventos, e durante o dia fazia alguns eventos também, então eu conseguia conciliar essas 2 vidas, né? E aí já trabalhava como modelo. Então, eu digo assim, eu escolhi o lado ruim, eu escolhi o lado mal, foi uma escolha minha, porque eu queria um dinheiro rápido e eu não medi as consequências para isso, tanto que no livro eu falo que eu fui pro masoquismo, pro sadomasoquismo, que ganhava muito mais. Então não foi por fissura, não foi por um desejo, foi pelo desejo de fama. Mas você se identifica, você sentia prazer em sadomasoquismo? Você falava, sim, busco. Sim. Você tinha uma vida sexual fora da prostituição, uma vida sexual...